Capítulo 919, Magia Espiritual e de Luz 1. Faluel preencheu o espaço vazio com gavinhas brancas de seu feitiço, sem nem mesmo deixar o corpo da criança perceber o que estava acontecendo. Então, ela escaneou os corpos das outras crianças antes de examinar a mãe e, se necessário, até mesmo de todos os parentes próximos para procurar o par mais próximo. Era dever dos outros curandeiros evitar que Rena e as crianças em seu ventre sentissem qualquer desconforto. Raz e os outros estavam em forma como um violino, então eles só sentiram uma pequena picada quando Faluel os operou à distância, pegando emprestado pedaços saudáveis de sua força vital para usá-los como referência. Lit e os outros ficaram pasmos quando Faluel conseguiu transformar os blocos corrompidos em versões menores de seus equivalentes saudáveis no momento em que ela encontrou a melhor combinação. Sua abordagem era semelhante a reciclar a própria carne do bebê, limitando o estresse que o procedimento exerce sobre a mãe e o filho. Lit forneceu a Rena um fluxo lento e constante de força vital, enquanto a poção que ela havia ingerido antes fornecia os nutrientes de que precisava. Nem Kila nem Nalrond conseguiram entender como Faluel conseguiu realizar a escultura corporal nos parentes de Lit, apesar da parede separando a Hidra de seus alvos. Apenas Solos podia ver através do sentido de mana que a Hidra estava usando gavinhas de magia espiritual como conduítes para seu feitiço. Por meu Criador! A magia espiritual pode ser misturada com outros elementos para compensar suas deficiências inatas, neste caso, o curto alcance da magia de cura. Solos pensou. Beba a próxima poção. Rena Faluel limpou metade do pulmão esquerdo do garoto. Nesse tipo de procedimento, é vital fornecer ao paciente um suprimento constante de nutrientes e tempo suficiente para metabolizá-los. É a única maneira de evitar que a rápida regeneração celular se alimente do corpo do paciente e evitar complicações durante ou após o tratamento. Faluel explicou aos alunos dela. Kila estava tão focada em criar um saco de luz mágica ao redor de seu alvo, para protegê-lo das ondulações do feitiço da Hidra, que apenas o número crescente de frascos vazios permitia que ela percebesse a passagem do tempo. Mesmo que Nalrond e Quilla adorassem admirar a obra de Faluel, eles não tinham tempo suficiente nem foco de sobra. As 4 forças vitais estavam ligadas entre si por meio de Rena. Cada alteração na força vital do bebê doente reverberou pela mãe e até que Lit não conseguisse restaurar o corpo de Rena à sua condição original, cabia aos outros 2 curandeiros proteger os bebês das ondas do feitiço de Faluel. Um deslize e o número de pacientes se multiplicaria em um loop infinito. Assim que ela terminou de reparar os pulmões, Faluel fez uma pequena pausa para permitir que todos recuperassem o fôlego. Passo 2. Remova a massa acumulada que impede os tecidos saudáveis de inflar e desinflar adequadamente. A quantidade de magia negra necessária para destruí-lo inevitavelmente afetaria os pulmões também. O que vou fazer é usar magia das trevas, apenas o suficiente para mobilizar a massa e expulsá-la pelo cordão umbilical. O problema é que, uma vez que a massa líquida atinge a corrente sanguínea, ela pode ir a qualquer lugar. Não podemos permitir que chegue ao cérebro e ao coração da mãe, nem ao sistema de outros bebês. Você não pode usar magia negra para parar a massa negra, caso contrário, ela se decomporá em toxinas que podem envenenar a mãe junto com os bebês. Na melhor das hipóteses, a toxina vai desencadear o parto, mas nenhum de nossos pacientes está em forma para sobreviver à experiência, eles precisam descansar. No entanto, não podemos atrasar o tratamento porque a gravidez está quase no fim. Se o parto natural acontecer antes de concluirmos o procedimento ou antes de o bebê se recuperar, ele morrerá e tudo o que fizemos seria inútil. Temos que agir agora ou será tarde demais. Assim que eu começar a segunda fase do tratamento, a única ferramenta à sua disposição será o feitiço bisturi. Use-o para bloquear qualquer fragmento perdido de massa negra em um lugar seguro até que Lit ou eu possamos retirá-lo do corpo de Rena com segurança. Faluel usou pequenos pulsos de magia negra para transformar a massa sólida em um líquido sem danificar o bebê, a mãe ou a placenta. Ao contrário do que Lit fizera anos antes portista, ela estava trabalhando em um assunto muito menor e mais fraco.
Ela foi forçada a tratar os tecidos infectados de uma vez para evitar que se espalhem para as partes ainda saudáveis dos pulmões e remover a massa também para que, sempre que o parto ocorresse, a criança sobrevivesse. Faluel removeu as impurezas da criança para o sistema sanguíneo de Rena. Ela os guiou até o pé, longe de qualquer órgão que pudesse estar coagulado ou envenenado pelas impurezas. Então ela começou a expulsá-los e destruí-los. Tudo que Rena sentia era como se alguém estivesse constantemente sujando e limpando seu calcanhar. Lita ajudou a Hidra com o melhor de suas habilidades, mantendo a massa compacta e levando os fragmentos perdidos de volta ao bando o mais rápido que pôde. Em circunstâncias normais, assumir o controle do metabolismo de alguém com revigoramento era moleza, mas no caso de Rena, significava também interromper o metabolismo das crianças com consequências imprevisíveis. Está feito, disse Faluel, após verificar 3 vezes se não havia mais nada que pudesse colocar em risco a vida dos pacientes. E quanto aos bebês? Apesar das poções e de Lid fornecendo a ela força de vida, Rena estava encharcada de suor e pálida de exaustão. Os repetidos ciclos de danos e reparos que seu corpo havia sofrido prejudicariam a força física de Rena até que sua força vital ficasse estável novamente. Eles estão todos bem, mas não podemos relaxar. Não consegui erradicar completamente o Strangler, então não só ele pode se manifestar mais tarde, mas a doença também será transmitida aos seus netos, disse Faluel. O que eu tenho que fazer agora? Descanse e se recupere. Lid pode verificar o bebê diariamente e manter a situação sob controle para que nenhum outro procedimento seja necessário. Depois que o bebê nascer e tiver alguns meses de vida, será muito fácil limpar o Strangler de seu corpo de uma vez por todas. Faluel enxugou o suor do rosto de Rena antes de sair. Mesmo assim, Rena parou a Hidra agarrando seu pulso. Eu sei que mesmo que você não me conheça, estou pedindo muito, mas quando chegar a hora, você pode me ajudar no parto dos bebês. Será um prazer. Lembre-se de aquecer a casa adequadamente para mim, disse Faluel. Vou fazer com que fique quente como um dia de verão, se necessário. Rena largou a Hidra, adormecendo assim que conseguiu relaxar. Agora que tudo acabou, vamos falar sobre o meu pagamento, disse Faluel. Que pagamento? Lito odiava surpresas, especialmente aquelas com uma etiqueta de preço anexada. Estou em águas quentes com Célia, então espero que você diga uma boa palavra a meu favor. Além disso, eu gosto do aquecimento que você fez à sua casa. Ela não precisa de matrizes nem de cristais de mana, o que é bom e conveniente. É chamado de ar-condicionado. Ele mantém a casa quente durante o inverno e fria durante o verão, disse Lit. Você pode fazer isso pela minha caverna? Ela perguntou. Sua caverna é enorme e não é isolada. Lit balançou a cabeça. Felizmente, é problema seu, não meu. Você é um homem inteligente, tenho certeza que vai encontrar uma solução. Faluel piscou e abriu um portão de volta para sua casa. Capítulo 920, Magia Espiritual e de Luz 2. Um frio terrível. Ela estremeceu quando uma corrente de ar frio da caverna entrou na sala. Tudo bem, mas os materiais estão com você. Lit disse. Combinado. Diga adeus à sua família por mim e me ligue apenas se você realmente precisar da minha ajuda ou se puder me apresentar adequadamente. Eu odeio mentir para ser aceito. Eu não preciso de nada deles, são eles que precisam da minha ajuda. Lit fez uma reverência profunda e foi dar as boas novas à família. Se você tiver alguma dúvida, pergunte a Kila. Eu estarei de volta em um instante com Camille e Zin. Eles devem estar muito preocupados. Ele disse enquanto silenciava a sala, para evitar que seus gritos de alegria acordassem Rena. Espere, como diabos Faluel controlou o metabolismo de Rena? Não há nenhum feitiço que eu conheça que possa fazer isso. Além disso, como é possível que depois de horas de tratamento você e eu estejamos exaustos enquanto aqueles dois nem suavam? Kila perguntou a Nalrond. É incrível como eu sou aquele que vive no meio do nada toda a sua vida e ainda assim é você que é dolorosamente ignorante. Nalrond disse antes de voltar para casa também. De volta à casa de Zinias, as crianças foram dormir um pouco.
O procedimento demorou tanto que o sol já se pôs. No entanto, as duas mulheres tinham estado inquietas o tempo todo, andando pela casa ou verificando as janelas ao menor ruído, esperando por alguma notícia. Quando Lit bateu, a porta se abriu instantaneamente. Ele ficou surpreso ao notar que os olhos de Camila estavam vermelhos e ela havia consumido uma grande quantidade de lenços. Zinnia também estava preocupada, mas manteve a calma pelo bem de suas irmãs. Correu tudo bem. Mãe e filhos estão bem, disse Lit, tentando entender a origem de seu estresse. Camila se dava muito bem com a família dele e tinha um bom coração, mas a julgar pela pilha de algodão amassado, parecia ter chorado tanto quanto Elina. Graças aos deuses. Não acho que já tenha ficado tão assustada em minha vida. Camila suspirou de tanto alívio que deixou Lit ainda mais confuso. Eu tenho uma pergunta, no entanto. Ela era o mesmo Faluel de que falei ontem? Sim. Ela causou uma má impressão em você? Ele tentou entender se Camila estava preocupada apenas com a criança ou também por ele passar muito tempo com a Hidra. Afinal, sua aparência humana era bastante atraente, e sentir ciúme seria natural. O que diabos você está dizendo? Ela é uma santa. Você tem sorte de ter conhecido um professor tão atencioso que está disposto a ajudar estranhos de graça. Eu gostaria que eu e Zin tivéssemos tanta sorte quando éramos mais jovens. Camila disse, fazendo Zinnia concordar e lhe coçar a cabeça. Só quero saber como funciona o Strangler. É coisa de família? Você também tem. Eu li os papéis, mas o jargão médico está além de mim. Ela perguntou. É coisa de família, passou do lado das mães. Eu não sofro com o Strangler, caso contrário, estaria meio morto neste momento. Lit respondeu. Só da mãe. Então um pai não pode passar isso para seus filhos? Todos os traços de preocupação desapareceram do rosto de Camilas. Ela estava transbordando de alegria, como se tivesse ganhado 1 milhão de moedas de ouro. Exatamente. Eu não posso. Lit engasgou com suas palavras no momento em que entendeu o motivo da angústia de Camila e ela o abraçou com tanta força que apertou o ar de seus pulmões. Assim que o problema com o bebê foi resolvido, as primeiras semanas de licença de Lit foram pacíficas. O súbito aparecimento de Faluel e seus métodos estranhos levantaram muitas questões, mas os membros da família de Lit se preocupavam apenas em valorizar o momento feliz. Ele raramente saía de casa, passando a maior parte do tempo conversando com seus pais e checando Rena a cada 2 horas. Ela estava se recuperando bem do procedimento, mas estava preocupada com seus bebês. Depois de um tempo, Rena se acalmou e o resto da família também. Lit gostava de fazer uma pausa de todas as suas preocupações e projetos. Solos e ele passaram aquele tempo apreciando o que eles lutaram tanto para construir e proteger. Depois de um tempo, porém, a paz tornou-se enfadonha e todos ficaram inquietos. Mesmo no inverno, ainda havia muito o que fazer na fazenda e na ferraria. Elina e Haas tiveram que lidar com a acumulação de fazendas enquanto Camila decidiu começar seu meio período. Com Zinnia cuidando da casa de Rena e Lit, ela estava começando a se sentir inútil. Acho que vou seguir seu exemplo e fazer algum trabalho na torre. Lit pensou enquanto se movia para o geyser de mana na floresta Travan. Concordo. Estou ansiosa para testar algumas das técnicas de forja única que pesquisei. Solos disse. Não sobre a máquina Odin. Quer dizer, entre todos os livros que recuperamos, o molde do dispositivo Davnis e as digitalizações da máquina de troca de conhecimento Odin, temos muito material. Lit disse. Muito material, para ser mais preciso. Vou levar meses apenas para traduzir os manuais, então temos que entender como funcionam as máquinas antigas e recentes e se podemos usar esse conhecimento para atualizar a máquina de troca de corpos. Solos disse. Definitivamente muito. Porque você nunca me dá boas notícias. Ele suspirou. Acabei de fazer, seu homem ingrato. Enquanto você abraçava sua adorável namorada à noite, eu estava trabalhando pra caramba traduzindo o livreto de Urioli. Encontrei a planta do seu maldito anel. Feliz agora.
Solos fez beicinho na frente de Lit assim que ele entrou na torre. Ela estava empunhando seu martelo de forja de uma maneira ameaçadora. Muito. Agora guarde o martelo, por favor. Lit disse. Solos bufou em resposta, fazendo uma mesa coberta de rolos de papel aparecer no meio do andar térreo. Eu encontrei alguns projetos interessantes. O primeiro é para um anel de barreira. Funciona como magia espiritual. Você injeta mana no anel e isso gera uma barreira esférica ao seu redor. Os prós são que pode nos ajudar a estudar magia espiritual e é bastante versátil. Os contras são que seu custo de mana é caro e não pode mudar de forma, apenas de tamanho. Os cristais de mana e o pseudonúcleo criam um andaime, mas você deve fazer o resto. Ela disse. O segundo é para um anel de retenção mágica de nível 5. Eu não recomendo. Principalmente porque você não usa magias de nível 5 com frequência e esse tipo de item pode armazenar uma única carga, enquanto a barreira pode ser usada contanto que você tenha mana ou use revigoramento. Eu não sei. Eu poderia usar um pôr do sol final grátis, é o meu pão com manteiga hoje em dia. Lit não gostou de ter copiado um dos feitiços de Nalear, mas seu poder era inegável. Quantos conjuntos de runas eles exigem? 3 conjuntos de runas e 3 cristais de mana cada. Solos respondeu. Se você considerar que eles são igualmente difíceis de fabricar, eu diria que seus efeitos não podem ser comparados. Acordado. Lit disse, abrindo espaço dentro de Soluspedia para as duas plantas, caso tivessem Orixalcum purificado o suficiente para fabricar mais de uma peça. Continua no próximo vídeo.